Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Em alerta agora para a China, envolvendo seus embates com Taiwan. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom, esses últimos dias foram de manobras militares da China. Qual a chance do latido virar ataque, hein? Pois é, nunca foi tão grande quanto nesses últimos dias, mas eu duvido muito que ele ocorra nesse momento. A manobra foi uma manobra que é chamada tecnicamente de manobra real, ou seja, não é apenas um exercício, né? Ele é mais que isso, ele simula totalmente um procedimento de batalha, de ataque ou equivalente, como por exemplo uma grande operação de defesa, mas real, ou seja, todos os movimentos são de um ataque, e isso foi o caso de Taiwan, todos os movimentos são reais, são efetivos, o equipamento envolvido, navios, aviões, e quando é o caso do equipamento terrestre também, ele é mobilizado com munição efetiva, munição de verdade, né, munição real, e enfim, em determinadas situações são feitos, inclusive, são feitos disparos desse equipamento. Não foi o caso dessa vez, o que torna até mais assustador, Aysen e Carol, porque o primeiro momento do cenário, né, 9 enormes embarcações da Marinha Chinesa, 71 caças, 61 aviões de combate, entre caças, aviões de bombardeio, aviões de inteligência, que são aviões que fazem a guerra cibernética, né? Fazem a guerra eletrônica, guerra digital. Enfim, todo o elenco ali estava envolvido totalmente envolvido. O que significa isso? Veja bem, vamos pensar no cenário. Você tem uma pequena ilha a uma distância, a distância máxima entre a China continental e a ilha é de 130 quilômetros. Em alguns lugares, em alguns pontos, chega a 70 quilômetros. Já é visível, em certas circunstâncias, a ilha de Taiwan é visível do continente. O estreito de Taiwan é estreito mesmo, né? Então, veja, você coloca 9 navios e a marinha chinesa que caracteriza hoje pela produção intensa, produz muitos navios, ela está muito equipada e principalmente navios com grande poder de fogo. São navios lançadores de mísseis de variado tipo, mísseis da defesa antiaérea, mísseis de ataque alvo de superfície, ou seja, são mísseis de cruzeiro que podem ser lançados dos navios para atingir alvos em terra, né? E 9 deles em torno da ilha significa um cerco total. Fecharam a ilha. O que é que eles levam? 9, digamos, foram 9, uma combinação de 9 destroyers e fragatas, você tem ali qualquer coisa como 900 mísseis. 900 mísseis, não é coisa pouca não. Alguns deles com cargas explosivas de meia tonelada. Ou até um pouco mais, uma determinada nova classe, que eles estão chamando de classe 7 de mísseis, tem 750 quilos de explosivos de alto poder de destruição. Então, apenas o poder de fogo dessas fragatas com equipamento de precisão seria suficiente para acabar com os alvos estratégicos dentro da ilha. Além disso, você tem que levar em conta o número de aviões, cada um deles muito armado, vários deles têm pontos específicos sobre as asas para transportar qualquer coisa como 12 diferentes tipos de armamento, né? E além disso, e sobretudo, ainda tem o envolvimento muito pouco comum pela primeira vez em larga escala, e bombardeios pesados, né? Bombardeiros que são
capaz de transportar, inclusive, armas nucleares de grande poder de destruição em massa. Então, interessa uma ação desse tipo? Não, claro que não interessa. Reconquistar uma ilha devastada não é o caso. A intenção é, sim, como disse o Xi Jinping, não é aceitável você imaginar um futuro indefinido em que Taiwan continua independente, continua distante, continua reconhecida como um Estado independente, mas sim uma China reunificada. Então, o que ele pretende, já está muito claro que ele quer, o legado dele é a reunificação. O que me parece, gente, é que nesse momento ele está mostrando o máximo possível de músculos para forçar uma negociação semelhante à de Hong Kong. Eu duvido muito que isso tenha sucesso, eu acho que não vai ser bem sucedido, não é o cenário mais adequado. A própria ilha, as autoridades da ilha, os controladores da ilha, não estão interessados nesse momento nisso, e os apoiadores do Ocidente, entre os quais se destaca o governo norte-americano, menos ainda, porque o que os Estados Unidos pretendem é preservar ao máximo a capacidade industrial de Taiwan, que faz os melhores chips e sensores digitais e eletrônicos do mundo. Né? Então vai ficar assim, cada vez que tiver uma visita de um representante dos Estados Unidos a Taiwan, vai ter essas manobras cada vez mais maduras, né? A China mostrando todo o seu potencial de guerra, até as coisas se acalmarem. A impressão que dá é que essa demonstração de poderio, como você disse, está ficando madura, mas se também não é interesse da China atacar Taiwan por essas questões que o senhor elencou aqui, como é que a gente vê uma luz no fim do túnel, hein, Godoy? Pois é, a gente tem uma pequeníssima luz no fim do túnel, que seria uma negociação com a participação dos Estados Unidos, principalmente, permitindo uma negociação que dê à China continental uma visão de que no futuro, de um futuro em que ela possa ter garantido, de alguma maneira, por negociação a retomada, a reincorporação da ilha. Nesse momento, isso parece muito difícil, muito pouco provável, mas já começa a haver, a Taiwan tem um movimento, um pequeno movimento interno, pela garantia de Taiwan. Seria uma coisa parecida com o que foi negociado com Hong Kong, em que Hong Kong retornou ao controle chinês depois de 90 anos de prazo, um prazo longuíssimo. Enfim, uma negociação que começou com o Império Britânico, enfim. Isso é a única possibilidade, uma réstia de luz, uma coisa mínima. Né? Agora, muito mais provável é que você tenha um incidente, quer dizer, uma situação que provoque um ataque, um conflito. Imagine, por exemplo, que um desses bombardeiros cruze o limite máximo, quer dizer, ele não é, enfim, esse limite é tênue, né? Imagine uma distância tão pequena como essa, Carol, você tem ali uma linha sinuosa que acompanha o relevo, acompanha o desenho da costa da ilha, em que essa gigantesca mobilização militar tem que se manter numa condição mínima, em que não pode passar 1 centímetro além daquela linha ou coisa desse tipo. Imaginar que passe e que ao passar provoque um dedo nervoso no gatilho de um sistema de defesa antiaérea da ilha. E aí a ilha derruba um grande bombardeiro chinês equipado naquele momento com armas nucleares que vão para o fundo do mar. Sim. Imagine o que é que vai acontecer a partir disso, né?
a escalada militar possível. E os dois lados, cada um na sua própria proporção, e a proporção da China continental é na base dos gigantes, né? Tão profunda, tão extremamente equipados, né? Uma ilha com uma relativamente pequena população, tem 250 mil homens, 250 mil combatentes em estado permanente, tem um exército permanente, 250 mil combatentes. Esses 250 mil podem crescer muito rapidamente para o dobro, em 24, 48 horas. Tem 700 aviões militares. Não é pouco, é muito. Né? Desses 700, 590 são aviões de combate. Então você imagine a possibilidade, e além disso, os dois lados recheadíssimos de mísseis antiaéreos, mísseis táticos, mísseis de ataque de longa distância. Ou seja, se houver um problema realmente sério, se isso que a gente pode considerar uma guerra fria entre os dois blocos chineses virar uma guerra quente, decididamente vai ser destruidora. Sim. Daí, toda a análise do Roberto Godoy, de olho nessa situação envolvendo a China e Taiwan, como ele bem destacou, é antiga, vem de longe. Obrigado, Godoy. Até semana que vem. Um grande abraço, bom fim de semana.